Tá, igual um cara que faz uma entrevista para um cara que vai cuidar de tratamento de piso numa área hospitalar, cara, que é extremamente crítico, né, sensível. O produto você pode usar, que não pode usar, se é incolor, se é inodoro, quantas camadas você vai dar, quando você vai tirar, quando você vai fazer essa manutenção. E no centro cirúrgico, como é que você vai fazer? Aí o cara entra na especificidade e o cara responde. Pronto, o cara está contratado, mas ele tem ali conhecimento. É mais ou menos isso, cara. Seja bem-vindo a mais um Lampaguejando. Esse episódio que você aprendeu, esse podcast que você já entendeu o que é. Sem letras miúdas, sem imagem ilustrativa, a gente traz aqui pessoas que estão na função por muito tempo, pessoas que estão cooperando para os assuntos ou de empreendedorismo ou de marketing, pessoas que sabem o que estão falando e que não escondem os resultados e que também não fica passando pano sobre alguns assuntos. Então, eu já peço para você que está aqui conosco mandar para mais pessoas esse episódio, para que mais pessoas sejam alcançadas através desse podcast e com certeza eu garanto para você que é um assunto excelente. Preste atenção, fique com a gente nesse episódio. E esse episódio, Jean, aqui agora é número 50. Aí, para quem não ia chegar no 20... Chegamos no 50 e você que está com a gente aqui, né, por todas essas temporadas que lançamos, os assuntos que falamos, a gente agradece você por estar sendo fiel ao Lampaguejando e compartilhando esses materiais conosco. Você às vezes até amigo que já passou por aqui, que inclusive a gente de um tempo descobriu que nossos maiores amigos que vieram nos episódios são os que mais divulgam, então obrigado também você que está aqui com a gente nesse episódio para mais um que a gente inicia nesse formato bem conhecido por você. E hoje eu tô aqui com duas pessoas que a gente conheceu há pouco tempo e que já tá aprendendo pra caramba. Né? Hoje eu tô sozinho, não tô com a Glenda, eu com o Frank, mas são pessoas que, inclusive, eu e Glenda, a gente passou a estudar a vida. Eu falei, gente, tem coisa por trás disso aí. Como é que essas pessoas chegaram a esses lugares que estão e a gente aprendeu a consultar e entender um pouco mais sobre a empresa que hoje a gente é parceiro, a Unios, e as pessoas por trás que estão fazendo esse projeto acontecer. Hoje eu recebo aqui Nauri Amorim e Márcia Andrade. Nauri hoje é consultor e especialista em administração, referência no mercado de empreendedorismo no ramo de serviço e também sócio fundador da Unios. E a Márcia, psicóloga profissional e especialista em recursos humanos e também sócia da Unios. Prazer mais uma vez receber vocês aqui e a gente já vai estar falando um pouco sobre a história de vocês. Mas antes de a gente entrar sobre quem é a Unios, né, hoje também os serviços que vocês prestam, primeiro preciso entender quem é o Nauri, quem é a Márcia, o que fez vocês a caminhar esse tempo todo essa estrada e como vocês chegaram até aqui. Bom, é um grande prazer, né, primeiramente estar aqui com vocês, né. Eu e o Nauri, a gente está percorrendo essa estrada de alguns anos, já, sem falar a idade, né? Mas já estamos já há alguns anos. Isso é conhecimento. Exatamente. Os meus eu pinto, isso é branco, né? A gente já se conhece há alguns anos, mas nós temos uma estrada anterior, né, a essa parceria, né? Eu venho da área de psicologia, como eu falei para você, trabalhei muitos anos dentro de recursos humanos, fui gerente de RH. Me encantava com a parte de treinamento, que foi isso que me trouxe a conhecer o Nauri, né? O Nauri é o sócio fundador da Unios. Quando eu cheguei lá, eu digo que eu sou meio intrometida, eu cheguei já existia, né? Quando eu cheguei lá foi para fazer uma parceria de consultoria, porque nós também temos essa veia, né? Mas o Nauri aí em relação a essa questão de consultoria. E aí nessa consultoria que essa parceria foi crescendo, né? Antigamente, quando nós nos conhecemos, eu falei para ele que eu tinha o meu sonho na realidade dele, porque ele já tinha uma escola formada que era a realidade, o meu sonho era só trabalhar com treinamento, né? E não com recrutamento e seleção, só treinamento, só treinar pessoas, desenvolver pessoas. Então essa parceria para mim foi muito legal, né? Tá sendo muito legal, né? Legal. É muito trabalho. Com certeza. É muito trabalho. E Nauri, esse cabelo branco aí, essa estrada? Cara, esse cabelo eu tenho desde os 27 anos. Né? Aí. Já começou lá. Mas eu tô lendo aqui, branding, empreendedorismo, marketing, negócio. Isso sempre viveu na minha veia, cara.
Mas eu lembro que com 15 anos eu queria montar uma empresa de venda de camisas. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Enfim. Aí achei um cara que fazia camisas com aquelas pranchas, né? Eu falei, vou montar uma. Qual não tem empresa? Eu falei, pirâmide. E do nada, eu falei, pirâmide, coloca a pirâmide, um desenho de uma pirâmide. E eu falei, caramba, isso é legal. Aí saiu uma camisa, eu comecei a vender no colégio as camisas, enfim, as pessoas gostaram. E aquilo ali começou alguma coisa, um sentimento, né, cara? Crescente a partir daí, né, cara? Não parou. A Márcia, ela que me controla, ela que me segura, porque, cara, são muitos negócios que a gente já fez. Vocês vão entender a dimensão dos negócios que a gente já fez, né? Do nada, a gente construiu, trabalhou, criou, trabalhou, deu resultado de ganhar dinheiro, mas em dados momentos a coisa, né? Ela tende para seguir outro caminho. Mas, enfim, sou administrador de empresas, né? Isso aí já está na veia. Eu comecei no quartel, para você ter ideia que, Legal. né? Entrei como soldado, queria sair, e aí pintou o curso de cabo, eu fiz o curso de cabo, eu fui indicado para fazer o curso de sargento, e aí entrei e fiz também, e aí eu fui designado para uma área de treinamento. E aí eu era responsável por formatar toda o treinamento, aquela época maquininha de datilografia, né, cara? Preparava os treinamentos, camuflagem, guerra química biológica, nuclear, etc., armamento, munição e tiro, eu preparava isso e levava para a área, né, esse material, juntava a turma, ou seja, já estava nascendo alguma coisa ali, que eu não sabia o que era ainda, né? Saí, que eu queria terminar minha faculdade na época, né? Eu queria de qualquer jeito, eu fui trilhar um ano de direito, não me adaptei muito, né? Era um negócio muito mais centralizado. Eu queria algo mais, né? Algo maior, administração, marketing, negócios, empreendedorismo, enfim. E aí fui para a área de administração. Que formei, e aí na faculdade eu conheci um cara que trabalhava na Ceres Johnson. Né? Era uma das maiores empresas do segmento de fabricação de produtos químicos, muito grande. E eles tinham acabado de criar um braço que era a Johnson Service, né? E aí foi quando eu aprendi tudo, cara, sobre serviço, tudo. Questão operacional, comercial, administrativa, financeira, né? E depois de um dado momento me colocaram na área de novos negócios. Foi aí que a veia nasceu, cara, a veia dos novos negócios, né? A gente, o presidente da Ceres Johnson na época, ele tinha um jargão que ele falava assim, adoro ganhar dinheiro. Aí ele falou assim, eu estou com 5 toneladas aqui de um determinado produto e a gente precisa vender, mas para isso precisa criar um negócio, um novo negócio. E aí ele falou, cara, a gente tem um Break 10, eu nem sabia o que era Break 10. E aí era um produto que ele era um bactericida que ele comia a gordura. Fantástico, cara, fantástico. E aí eu falei, cara, eu tenho um laboratório fantástico que é supermercados. Vamos para supermercados? Vamos. E aí eu fui para o supermercado e a gente começou a aplicar esse produto em vários locais, sem resultado, com resultado. Fomos para uma câmara frigorífica, cara. Aquele produto correu toda a gordura que tinha na parede da câmara frigorífica. Né? E eu trabalhava com pessoas muito qualificadas também e falaram assim, vamos colocar água quente para agilizar o processo desse derretimento? Deu super certo. E aí, cara, nesse trâmite todo, né, dessa construção do laboratório com um problema que o supermercado tinha, que eram as câmeras, né, que elas não podiam ser resfriadas, desligadas, elas mantinham. Então, com o tempo, aquele sangue que batia na parede escurecia e ficava preto. Aquela gordura, o Break 10 entrou, limpou, e numa dessas apresentações para um gerente, ele falou assim, cara, não sabia que a minha parede era branca. Cara, foi fantástico. Ali a gente ganhou o negócio. E aí a gente colocou o nome Food Sanitation, primeiro projeto que a gente fez, Food Sanitation. E aí, uma sequência de novos projetos, com novos produtos, a gente criando. Né? E aí daí eu me fortaleci no segmento de serviço, que era a área de serviço, limpeza, conservação. Né? Passei por várias empresas renomadas. Eu fui gerente de contratos durante muito tempo. Eu saí de um segmento de serviços e fui vender livros. Cheguei em casa, falei para minha esposa, eu falei assim, Bárbara, a gente vai vender livro. Ele, caramba, acho que a gente vai morrer de fome. É a cultura do brasileiro que não lê, não é? Não tem aquele conhecimento. Mas foi um universo fantástico, cara, que eu descobri que lê sim, cara, e muito. E um dos maiores, um dos maiores livros mais vendidos e que se lê mais é a Bíblia.
no mundo inteiro. Ali a gente, né? Mas a ideia principal era colocar livros em supermercados. Eu tinha uma veia já, que era um laboratório, e a gente foi colocar livros em supermercados. A gente colocou livros em supermercados. Criamos uma livraria dentro do Carrefour, dentro do Extra. Enfim, foi um negócio fantástico, deu resultado, né? Mas tudo tem o seu início, meio e fim, né? Aí, passou um tempo, eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa, para tocar um contrato que era gigantesco, 2.500 funcionários, equipamentos, acessórios, eram modos habitacionais, enfim, equipamentos, máquina de aferição de gases, era um troço gigantesco. Ele tomou meu tempo de 110%. Né? Tinha 24 horas, eu acho que eu estava com 28 horas trabalhando. Mas a gente implantou o projeto, deu super certo. Né? Mas a minha veia, cara, sempre teve uma área de formação, de capacitar as pessoas, ensinar as pessoas, treinar as pessoas. Foi quando aquela ideia começou aos poucos nascer, né? Nascer. Joguei no papel, a gente transformou num plano de negócios, o que precisava, o que fazer, quando fazer, onde fazer, enfim, coletando informações. Visitei várias escolas, a gente teve aí conhecimento em algumas empresas que já tinham uma escola de formação, né? Dava resultado, mas era só para aquela empresa. Uma carência muito grande de capacitação de mão de obra, qualificar aquele cara. Porque, para você ter uma ideia, a gente tinha um turnover de quase 300 pessoas por semana entre demissão e admissão. Era um volume gigantesco. Como é que você acha esse mercado, Márcia? 300 pessoas qualificadas. Não, cara. Não é? Então, o cara contratava quem? O açougueiro. Sabe varrer? Sei. Sabe pegar a pá? Sei. Então, contratava aquela pessoa e no meio desse processo você entra que treinava o cara. Mas ali, né? Se o cara fez errado, já era. E eu vi essa carência. Eu sempre colocava, cara, se a gente tivesse uma escola de treinamento, se a gente tivesse ironia do destino, depois de quase 4 anos, como eu te falei anteriormente, de que eu fui para uma área de viagens, isso acabou comigo, eu fiquei cuidando de filiais pelo Brasil, isso tomou muito meu tempo e minha família, eu estava, de certa forma, perdendo a família, né? Um filho de 5 anos, quando eu voltei, falei com o presidente, enfim, que a gente, eu queria voltar, e aí, e com essa ideia latente crescendo imensamente. Foi quando essa transição da saída, eu saí em dezembro de 2009, em janeiro de 2010 eu estava já com a Unios, né? Escola de treinamento, já com um aluguel físico, 350 metros quadrados, de loucura, cara, de bagunça. Eu olhava assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas enfim, pessoas parceiras também entraram. Em questão de um mês a gente transformou aquela coisa que era horrível numa escola de treinamento. Formação de mão de obra, né? Eu coloquei Unios, escola de treinamento, né? Formação, capacitação de mão de obra. Foi ali que começou essa coisa toda, né, cara? Por quê? Quando eu comecei ali, na questão de 3 meses antes, eu criei a Valtezer Grupo Consultoria Corporativa, onde eu ajudava as empresas a corrigir falhas, melhorar, né? Você tinha um comercial que era deficitário na estratégia, na formação de preço, né? Toda uma estratégia que você tem que saber como é que é. Você faz vistoria técnica, você vai lá, você vê o que você vai fazer. Isso em 2010, né? Isso, tá? Entre 2009 e 2010, né? Eu criei a OTZ Consultoria para atender a esta demanda, né? E aí, cara, foi quando eu comecei a ver mais ainda a necessidade e a carência de treinamento, né? As pessoas me chamavam, não, eu preciso treinar esse cara aqui, esse supervisor que ele não sabe nada. Eu falei, cara, tá, mas você precisa treinar a cabeça, cara. Cabeça, corpo e os pés. Ele, não, só os pés. Eu falei, não funciona. Você vai treinar um cara e o cara que faz. Você está treinando um cara que cobra, né? E não um cara que faz. Aí eu falei, não, como é que é isso? Vamos treinar a base, okay, né? O SG que faz, o líder encarregado que vai cobrar é o supervisor, porque eles têm a mesma vertente, cobrem a mesma coisa. Né? Se você vai fazer uma limpeza, você não vai usar um balde, vassoura e um pano. Tem uma técnica, tem um equipamento, tem um acessório específico para aquele momento. Limpeza de vidro. Todo mundo acha que limpar vidro é uma coisa fácil. Não é. Tem toda uma técnica, tem um equipamento, tem um produto. Então, isso a gente começou a passar para quem? Para o auxiliar de serviços gerais. E aí o empresário foi vendo que, com a nossa informação, precisava treinar o que? A base dele. Precisava treinar a base dele, que era o SG, o encarregado, o líder, o supervisor. E aí isso começou a crescer, cara. Começou a ter uma demanda. A gente fez uma parceria à época
com 2 sindicatos, que era o Sindicato Laboral e Patronal, nos apoiaram imensamente nesse sentido, né? Quando começou a crise em 2015, infelizmente, ninguém aguenta também essas coisas, né? E aí esse apoio saiu, né? E a gente foi com as nossas próprias pernas, mas já tinha uma solidez, porque a gente já treinava muita empresa do segmento de serviço, muita prestadora, muito condomínio. Márcia saiu trocentas vezes para dar o curso, que enquanto eu estava dando o presencial, ela ia no Encampo, né? Ela ia lá no condomínio X, Itaipuaçu, Campo Grande, é, às vezes aparecendo que é isso, né? Teve um que, gente, onde é que fica isso? Era distante pra caramba. Mas ela foi. E aí a gente começou a lastrar mais ainda. Era o presencial, era o em campo, né? Era em muito condomínio, né? Que, para você ter uma ideia, a gente, em um desses aí que eu fui com a Márcia, a gente treinou, o cara, eu vou participar do curso também, o síndico. Ele ficou maravilhado, falou, cara, eu faço tudo errado, cara. Tudo, tudo errado. Vocês ensinaram aqui, eu vou cobrar. Maravilha. O segundo, que a gente foi dar um treinamento, era uma clínica, né, Márcia? Esse foi fantástico. Essa é linda. É linda porque a gente foi treinar uma empresa prestadora que estava lá e a gente foi ensinar. Mas fizemos um laboratório antes. A gente chegou lá, estava o cara lá com um pano enrolado no rodo, passando no vidro, tirava o pano, torcia e passava no chão. Cara, meu Deus do céu, o negócio tá sério. E vice-versa, tá? E vice-versa. Ele falou assim, cara, isso tá errado. Tava sujando o vidro e colocando no chão. Pegava a sujeira no chão e colocava no vidro. Enfim, e aí a gente falou, não, cara, vamos sentar, vamos fazer um plano de negócio, vamos estruturar e vamos falar, cara, precisa mexer em tudo, é na mão de obra, é no equipamento, é no acessório, é no produto. Nós passamos 6 meses treinando a mão de obra, toda ela, os responsáveis que cobravam, ok? E aí eles começaram a falar assim, pô, cara, mas eu não tenho ideia de produto, equipamento. Vocês podem mandar para a gente fazer uma relação do que precisa? A gente preparou toda uma relação de equipamentos, acessórios, tudo, a técnica, como tem que usar. Ensinamos novamente para o cara, cada funcionário. Tudo de novo. Cargas d'água, o que aconteceu? Renan, o que poderia acontecer? Fala para mim. A pessoa responsável, a gente falou assim, vocês podem mandar uma proposta para a gente? Eu olhei para a Márcia olhou para mim. Como prestadora de serviço. Não curso. Depois de 6 meses que a gente estava conduzindo. O nível de qualidade da limpeza da clínica subiu assim. O cliente falando, o que aconteceu? Vocês mudaram a empresa? Cara, eu sinto um cheiro agora. A limpeza, porque as pessoas, né, elas criam uma relação muito grande. Porque limpeza é cheiro, né? Eu posso até te colocar, se eu jogar essa água aqui no piso de um banheiro, as pessoas vão dizer que é xixi. Elas não sabem. Por quê? Tem o odor da urina, que é forte. Então aquela água está no piso, vai se assemelhar à urina, e não é. Sim. Então mudou, cara. E o cara falando, tudo bem, maravilha. O que ele fez? Mandou uma proposta para a gente. Eu falei, Márcia, a gente trabalha com serviço, a gente não quer serviço, a gente quer só o foco, treinamento. Ele mandou uma proposta. Aí eu falei com a Márcia, eu vou mandar uma proposta, se hoje no mercado está 2, eu vou botar 4. Ou seja, não vai entrar. Concorda? Quando cobra o cara de 2, eu mando 4. Você falou, tem uma coisa errada. Beleza, a gente ficou tranquilo. Relaxa. Na sexta-feira, o gerente fala assim, tá tudo certo. A Márcia me olhou, né? Se você quiser, vocês podem começar na segunda já. E aí a gente ficou, cara, desesperado, porque a proposta que a gente fez foi quase que o dobro pra gente não entrar. Ele não queria entrar. Não, eu. Ela já estava com a veia dela, já estava, né, canalizando. Estava a oportunidade. Não. Por quê, cara? O foco era treinamento. Maravilha, né? E aí, vamos na segunda-feira conversar com ele. O que você pediu? Não, a gente já resolveu, já batemos uma tela, aceitamos a proposta de vocês. Tá alta, assim mesmo, ele falou. Tá alta, mas a gente quer vocês. E aí, cara, a gente voltou nossa veia e a expertise que a gente tinha, né, em serviços e abrimos a OTZ Service Group. Aí ficou as 2 vertentes, né? Com um contrato, né? Aqui, né? A Márcia cuidando com muita expertise, com muita inteligência, e a gente tocando. E aí a Márcia dando treinamento, cuidava, e a gente, né? E aí começou a nascer essas 2 sementezinhas que a gente trabalha hoje, né? A gente tem a prestadora, que a gente atende alguns clientes nossos, que são raízes, né?
Esse A clínica está há quantos anos? Esse cliente Esse está cliente até hoje com a O gente. cliente está ainda tá até até hoje hoje, com a gente, Desde né? 2014. Pela qualidade e pela credibilidade, pra você ter ideia. Mas aí, como é que foi o processo? Do nada tem que botar pessoas para trabalhar Não, e... mas a gente tinha esse Porque, na know-how. realidade, a OTZ era a empresa de consultoria. Sim, sim. Né? E aí, a Unis foi lá dar um treinamento, eu fui lá dar um treinamento técnico, né? Apesar, como eu falei, eu sou psicóloga, eu sei usar uma máquina, então a gente deu um treinamento técnico e mudou tudo. Que era um cliente que é um cliente que tem vários clientes, né? Né? Então, vários clientes, é um polo que tem vários clientes. Sim. Então, esses clientes às vezes jogavam uma bolinha de papel no chão para saber se ia ser limpo. Para você ver como era o grau do negócio, né? Então a gente fez uma mudança drástica ali, né? Desde piso e tudo. A forma como as pessoas se colocavam. Então ela pediu para trocar essa empresa, né? E nos colocar lá. Não ficamos com nenhum funcionário na época, né? E colocamos nossos funcionários. E aí surgiu a OTZ como prestadora de serviço, né? E era assim, a gente não tinha uniforme. Não. E não era uma prestadora de serviço, né? Não tinha uniforme, não tinha nada, a gente foi naquela... Em 15 dias a gente montou o avião em pleno voo, cara. Foi. Deu super certo. Uniforme, manda pro cara, faz... Até aqui mesmo, foi, Márcia, que fez meu uniforme aqui? A gente tem um fornecedor. Tem um fornecedor aqui próximo. Ele fez, não, eu falei, cara, precisa de uma semana. Ele, o quê? É meu fornecedor até hoje, eu sou muito... Uma semana? A gente precisa de 40 peças aí, 40 calças, 40... Quem me atende bem, entendeu? E o cara falou assim, tá bom, vou dar meu jeito. E a gente conseguiu naquela semana. E aí contrata, seleciona, treina, capacita. A gente treinou o nosso funcionário, ok? Treinamos. E aí uniforme, equipamentos, acessórios, produtos de equipamentos de um nível bem superior. Pronto, começamos com aquilo ali. E aí, então essa veia ficou ali latente, mas com treinamento e capacitação, que era o foco principal. Sempre foi. Talvez esse foi o diferencial, porque as empresas olham pela oportunidade de ganhar um dinheiro. E qual sim. Que é e não estão muito preocupados com o pessoal saber fazer. O que é importante pra gente, né? O auxiliar de serviços gerais, falando dele, ou servente de limpeza, ou faxineiro, seja a nomenclatura que for, aquele profissional que trabalha com limpeza, ele muitas das vezes ele é discriminado. Ele é chamado ou da faxina, ou do lixo. Então, nos treinamentos, a gente coloca de uma forma que ele se sinta como um técnico especialista. Que na realidade ele é isso. Sim. Porque se ele não souber limpar um piso, ele vai estragar o piso do cliente. Se ele não souber limpar um vidro, a mesma coisa. Então, a gente introduz isso no treinamento de que ele é muito importante, que aquele trabalho, primeiramente, é importante para a vida dele, para a família dele e para o meu cliente, né? E como a OTZ, ele representa a minha empresa, ele quem fala quem é a minha empresa. Então, ele, para mim, é a menina dos olhos da minha empresa. Então, eu tenho que capacitar ele da melhor forma, seja tecnicamente como comportamentalmente, entendeu? Então, a gente tem essa... Eu tirei eu tirei uma foto de uma imagem que você tem ali que eu achei fantástico, cara. Que é essa aqui, ó. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, cara, você não entende de negócio. Fantástico, tá ali no teu... Então, Simon Sinek. Isso aí. Por quê? A gente fortalece muito essa área do cara. É com muito prazer que a gente fala que a gente tem quase 10 anos da OTZ, que é a prestadora, sem uma ação trabalhista, cara. Sem uma. Porque a gente prima muito pelo cara, muito. A gente tem no cara, a Márcia cuida muito. Márcia é mãe, a Márcia, às vezes eu falo que ela foge da... Né? Mas os caras realmente sabem cuidar. Psicóloga, né? Sim. Mas porque eles são importantes. Não. Sim, mas aí, com cara, certeza. Os cara, a gente treina o cara, eu lembro que uma vez a gente treinou um cara que ele fez questão de me levar na casa dele, que ele morava em Nilópolis. Falei, cara, não, o senhor tem que ir lá, senhor tem que ir lá, vamos lá que eu quero mostrar. Que eu botei o quadro, o certificado, na minha sala. Eu falei, eu quero lá ver isso. Cara, eu fui. Ele moldurou o certificado e colocou na sala. Curso de técnicas de encarregado. Eu falei, isso aqui. Começou. Cara, hoje deve ser um gerente, tenho certeza absoluta que do jeito que ele caminhava, com a vontade dele, né, ele caminhava. E a gente sempre trabalhou nessa área de formar e capacitar o cara. Antes do treinamento, que a gente fala de equipamentos, acessórios, produtos, a gente fala do comportamento. Como é que ele tem que atender o cliente? Como é que ele tem que se portar para que o cliente respeite ele? Então o cara sai de lá, meu irmão, um gigante. Ele é o auxiliar de limpeza, o técnico de limpeza. Ele não sai o faxineiro, ele não sai o fazedor. O cara é serviço gerais. Não, ele é técnico de limpeza, porque ele conhece equipamentos, acessórios, produto e a técnica.
como é que ele aplica essa limpeza, teto, parede, piso, da esquerda para a direita, se ele vai limpar com kit, limpa com mop spray. Então ele tem todo um conhecimento, ele sai o quê? Preparado para participar do processo seletivo. Chegou um tempo em que as empresas prestadoras falavam para o funcionário que ia, por exemplo, o Renan quer contratar um cara de limpeza. Ele falou assim, ó, só entra aqui se você tiver o certificado da Unis. Porque a gente já estava com um know-how tão grande e o mercado já sabia que a gente capacitava o cara. Crivo de qualidade, né? Qualidade. Porque quando ele entrava para sentar e falava assim, você conhece o balde espremedor? Conheço o balde espremedor, o mop spray, o mop úmido, o mop seco. A limpeza é assim, assada, é assim, assada. Cara, tinha teoria também e a gente dava prática também. Então a gente alinhava os dois, porque quando a gente entende o nível cultural, quanto menor o nível cultural, mais a prática fortalece. Então a gente trabalhou muito a prática, entendeu? A gente tinha curso lá de 6 horas, que era o intervalo, né? 3 horas de manhã e 3 horas da tarde. Teoria na parte da manhã e prática na parte da tarde. O curso de técnicas de tratamento de piso. Você tem um piso em que ele recebe cera, um exemplo, tá? Essa cera tá aqui, tá velha, tá. Tem que remover a cera com um produto específico, como que é um removedor, vai remover, vai secar, vai aplicar 2 camadas de base seladora, vai aplicar 5 camadas de base de cera impermeável. Deu as 7 camadas? Deu, agora está brilhando, agora eu preciso fazer a manutenção. Então, tudo era técnica que a gente passava para essas pessoas. Então, virou uma referência. Né? Em que o cara falou, você só entra aqui se tiver um certificado. E foi, cara. Para ter uma ideia, a gente chegou a um estágio de, como está no site, né? Na plataforma, que a gente chegou a formar quase 1.000 pessoas por mês. Entre funcionários de empresas prestadoras, funcionários de condomínios, as pessoas que iam buscar o curso porque elas queriam ter o certificado para participar de processo seletivo. Né? Tanto que, como a Márcia colocou, que no Face tinha um sistema corporativo de recursos humanos, foi em função disso, porque as empresas começaram a nos solicitar, cara, você já treinou, como é que está o teu banco de dados? E o banco de dados, então as pessoas ficavam no nosso banco de dados, entrava lá e perguntava, tem vaga de emprego? A gente falava, tem, a empresa X está precisando, a gente virou um canal de informação, essa interligação, a gente formava, o cara ficava aqui, porque o segmento de serviço ele é muito volátil, ele é muito rápido, ele não fica esperando ali. O cara que faz o curso, ele já vai em 10 empresas, das 10 tenho certeza que em 5 ele vai fazer o processo e uma de fecha. Era isso. Então começou a acontecer isso. E aí foi se fortalecendo, crescendo. A gente falou, caramba, esse negócio está crescendo, a gente não está entendendo por quê. E era exatamente isso que um vai falando, é o marketing, boca a boca, aqui cresceu, vai lá, a gente chega, fulano falou que é para eu fazer um curso aí, eu fazendo um curso eu fico empregado. Não, calma, gente, existe. não era assim, calma, não é assim. A gente te prepara e deixa você lá no Facebook e você tá lá. Tá lá e alguém... Mas fora do crivo da promessa era o que muito acontecia, Era, mas muito, né? E aí a gente acabou criando essa relação, nós éramos o elo. A gente formava e as empresas pediam. Aí chegou um estágio que eu falei, opa, isso aí é uma luzinha piscando. Vamos cobrar também, lógico. Ou quer 150, 200 reais para um cara que está capacitado e treinado. E a gente criou, a Márcia criou um centro lá, né, Márcia? Sistema corporativo de e aí tinha uma pessoa responsável que fazia isso. A gente treinava e aí ela fazia o quê? Ela ligava para as empresas, dizia que tinha que 3, 4 pessoas que acabaram de fazer o curso de técnica de limpeza, tratamento de piso, e aí as pessoas faziam o contato. A gente mandava as pessoas, 3 pessoas, por exemplo, quando fazia o processo todo de seleção, né, contratava o cara de fato, aí ela pagava uma taxa para a gente. Foi um outro, enfim, foi uma forma, porque até então a gente achou, cara, o negócio de graça não é legal. Tem que ter um cunho ali de um investimento por parte... Valorização, né? Valorização, do outro lado. Então foi isso que a gente foi caminhando, né, cara? Foi trilhando. E a veia de treinamento ainda é notória na gente, cara. Qualquer coisa a gente já está falando, já está mostrando. Eu acho que esse tempo de empresa, de experiência, né? Que a gente viveu muito esse universo dentro das empresas, as carências, né? Muita necessidade de capacitação. Esse pessoal foi quando a gente transformou efetivamente a Unis nisso. Né? E aí, enfim, vieram os anos, como eu te coloquei, as dificuldades, as questões financeiras aí de Brasil, que é uma coisa, né, a gente tem que falar, não adianta, é política, né? Uma hora está muito bem, uma hora volta para a estaca zero, sobe e volta, e nós passamos por crises, e aí a gente viu assim, cara, a gente está com elefante branco, 400 metros quadrados,
pagando um valor altíssimo de aluguel. A gente já começava o mês com o aluguel lá em cima e mais a equipe Mais toda. funcionário. E aí vamos trabalhar, buscar. E a gente começou a ver que estava difícil. E aí a gente foi segurando, já fazendo muito curso em company. Quando veio realmente, de fato, aí a pandemia, que, né, ela veio, olha, sequelou de vez. Antes disso, a gente já estava o quê? Já fechando as portas, né, já entregando tudo, vendendo equipamentos. Vamos ficar só com o company, vamos ficar só com o company. Mas tinha aquela luzinha piscando lá para quê? Os cursos online. Estava começando, não era uma coisa tão forte, você pode Sim. dizer com muita propriedade que, né, 2019 e 2020 não era aquela... Não é à toa que as faculdades estavam tentando entrar nesse Tentando, mercado. né? Tu falava em EAD, as pessoas não. EAD, não quero. Mas, Não quero não, isso aí. O currículo de EAD era menos valorizado do que o presencial. Totalmente, exatamente. Hoje em dia já não existe mais isso. Exatamente. Então a gente, pô, cara, vamos, não Ficava vamos. muito na dúvida, Vamos, não né? vamos. Quando veio a pandemia, zerou de vez, não podia mais dar treinamento em company, não podia dar treinamento na empresa, não podia ser presencial, e a gente fez o Nós quê? chegamos até a fazer alguns, Não, né, com alguns máscara, de né? máscara, você não tem ideia, a gente no condomínio em Jacarepaguá, né, de máscara Ah, lá, é. todo mundo de máscara Grande, distante, uma né? coisa mas meio doida, né, meio astronauta, meio Marte, mas dando treinamento, mas reduziu imensamente. E o que aconteceu? O foco ficou só na prestadora. Os clientes que a gente tinha nos manteve naquele período. A gente perdeu... Fora que era um serviço essencial, né? Que era Isso, essencial, era essencial. era Mas essencial. ele reduziu bastante. Ele reduziu. Nós tivemos Se a gente nós estávamos aí, vamos lá, uma escala de 200 funcionários, foi para 50. Caramba, bastante. Foi. Porque uma máxima do condomínio, que falou muito pra gente. Mauri, meu morador não está trabalhando. Meu morador não tem como pagar o condomínio. Se não paga o condomínio, eu não consigo te pagar. E foi assim, cara. E aí começou essa cadeia, né? Louca, doida, né, cara? Ah, então tá bom, então a gente fica ali um pouquinho, então a gente vai tirar. Não, deixa só um, mas como é que você vai me pagar, cara? Eu não vou conseguir pagar, peraí, aí eu vou trabalhar para você. E começou aquela guerra toda, né? E aí a gente ficou com 2 clientes, pilares fortes, mas só 2. Aqui, sustentando toda essa barra, toda essa, né? E a gente, cara, mas vamos ficar só nisso, em serviço, porque o serviço ele tem é muito sazonal. Se você ganha agora, você mantém, mas daqui a pouco você tem que renovar o contrato, tem dissídio, férias, 13º, etc, etc. E aí começa a ficar o quê? Caro, oneroso para quem contratou. Ele quer contratar uma empresa nova, ok? E aí tira a sua, então ele é sazonal. E a gente não gosta de ficar nesse, né? Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Vamos voltar para a área de treinamento, Márcia, vamos fortalecer isso? Vamos. Começamos a pensar, né, nos cursos presenciais. E quando a gente falou, por que a gente não entra nessa seara de estudar essas plataformas novas? Isso estudar em 23. Começou começou a gente estudar. Pô, das arrastarem não bastante de 2019 para 2023. 20, né? Foi 20 que... 20 começou a pandemia, 21 ainda tinha algumas coisas, né? E aí a gente se manteve ali, né, porque a coisa ainda estava muito distante, né, cara? Se eu falasse para alguém que ia dar um treinamento, eu falava, vai lá, cara, tu vai pegar esse troço. Era quase Covid, a praga, né? E eu peguei Covid, pra você ter ideia, nada nesse sentido. Mas, e a gente foi o quê? Foi focando, mas sempre tinha aquela veia, aí volta e meia entrava alguém no Facebook, quando é que vai ter o curso? Uma pessoa. Quando é que vai ter o curso de tratamento de piso? Outra pessoa. Vai ter o curso de limpeza? E aquilo ficava... Começou a chamar a atenção. Chamar a atenção de que a coisa estava acordando, né? Ele estava acordando. Foi quando a gente começou a pensar em plataforma, estudamos a fundo aí todo esse universo, curso online, como é que era, como é que não era, como é que é plataforma, não é plataforma, entra, não faz. Muita gente tentou nos vender coisas boas, né? Fantásticas. Daqui a um mês você está faturando 1 milhão, etc. Enfim, não, obrigado, não. Mas a gente começou a ver uma veia que poderia dar resultado. Maravilha. Com os nossos cursos que eram presenciais, transformá-los em online, né? E aí, vou ser bem sério para você. Papai do Céu encaixa as coisas. Papai do Céu, para a gente, ele é fantástico, né? Às vezes a gente achou a plataforma certa, né? A gente fechou, eu apresentei para a Márcia essa plataforma, acho que uma semana a gente ela estudou, conversamos com o cara, a gente fechou, e agora tem que ir para a luta, amigo. Foi lá, quase que a brincadeira da clínica, e agora vamos para a luta. Prepara, formata isso e aquilo. Não, o legal é que não era um cenário onde vocês dominavam, né? Porque geralmente quem cria esses produtos é alguém que já vem do meio. Não, exatamente. Aí o que eu fiz com a Márcia? Tá, vamos contratar
tem cerca de 60 cursos. Eu vou fazer, ela também vai fazer alguns cursos para ver todo o processo interno, como é que é, se é assim, se é assado, se dá resultado, se não dá, beleza. Até Mas porque nós temos um nome, então não É, posso colocar qualquer... e qual era o foco? Qual era o foco? Colocar os nossos cursos. São cerca de 60, 80 cursos em mais variados segmentos, ok? Vendas, marketing, segurança do trabalho, gestão, liderança, mas a gente está colocando o nosso perfil dentro da plataforma em um nicho único, segmento de serviço, que é exatamente os nossos cursos, que é da área de limpeza, que é tratamento de piso. É o que vocês foram conhecidos. Né? Exatamente, e que tem uma carência muito grande. Esse que eu queria só te interromper rapidinho Claro. pra falar. Você falou de carência, eu estava vendo um estudo que até 2030, possivelmente muita profissão vai acabar porque a nova geração não está estudando para isso. Né? Então, assim, como é que vocês veem hoje esse cenário da geração nova, o cara de 18, 19 anos que está vindo, mas ele está sempre pensando no cenário digital? E, por exemplo, o garoto de 18 anos não quer ser SG. Não. Então, uma hora o Não. pessoal vai acabar e como é que tá esse mercado para vocês Cara, hoje? eu te digo com muita propriedade que as várias oportunidades que estão no mercado, elas precisam de capacitação. Precisam. É muito olhar de desvalorização. Desvalorização. Você diz, cara, o cara ele se tornou um expert em vender água. Beleza. Mas ele só viu no YouTube. Muita teoria. Ele não foi para uma prática. Como é que é vender? Como é que é passar o dia inteiro sinal, cara? O dia inteiro sol, a pícola na tua cabeça, tu acaba bebendo água toda que você ia comprar para vender, porque então, cara, aí o cara sofre ali, o que ele faz? Não vou vender mais água não, aquele sol na cabeça, o chão quente, vou trabalhar com limpeza. É mais ou menos isso, ok? É igual que um tempo atrás era a questão do vendedor, né? Você pode trabalhar de tudo, até de vendedor. Exatamente. Você pode trabalhar de tudo, até serviços gerais. Eu acho que é uma questão da própria necessidade do mercado que vai acontecendo. Por quê? Quando teve a pandemia, surgiu o quê? Muitos empregos, não teve mais emprego de carteira assinada, as pessoas trabalhavam em casa, então surgiu muita gente PJ. E aí esse pessoal que era PJ, agora está voltando, agora não, já está voltando à realidade, né? Então, muitos auxiliares de serviços gerais faziam outras coisas, apesar de ser, na época, atividade essencial. Sim, era atividade verdade. essencial. Mas muita gente viu essa oportunidade porque ficaram desempregados. Por exemplo, clientes que a gente tinha 10 funcionários, ficou com 5. E esses 5? Não conseguiram outro emprego, porque não estava abrindo porta de emprego. Né? Então, essas pessoas foram fazer outras coisas. Então, o mercado, ele agora de um tempo para cá, está surgindo as pessoas com mais CLT. Então, as pessoas que estavam em casa, elas estão voltando. Então, eu acredito que esses jovens, né, que querem fazer isso, tudo é uma questão de ganhar dinheiro rápido e muito dinheiro. Né? Mas lá na frente, eles podem se esbarrar com alguma coisa, algum empecilho, que vai voltar alguma coisa. A gente espera, né? Sim. Que volte algumas coisas, porque realmente a gente está vendo todo dia estudos, daqui a tantos anos não vai ter mais essa função. Não vai ter. Você imagina se todos tivessem a mesma função tecnológica e o resto? Como é que fica? Verdade. O pessoal tava até o impacto rural, né? O cara não quer mais plantar. Exatamente. O filho do cara que tem uma fazenda, agora ele tá estudando para ser advogado e ou usando a fazenda tecnologia para fazer isso. É isso aí. E ele tira o cara que é o plantador, que vai cavar, ele quer pode aplicar um drone. acontecer, né? Vamos aplicar o drone, o cara vai Agora soltar. é o drone. Então... Mas... Como eu vi há pouco tempo, tem uma determinada lanchonete, né, pra gente não falar o nome, que ela não está mais atuando em um determinado ponto com pessoas. É tudo tipo computador. Você vai lá e você quer um hambúrguer, você quer sai pra você. Sim. Mas até quando? Né? Porque daqui a pouco isso aí vai estar um pouco diferente, Márcia, vai da necessidade da pessoa. A gente avança bastante, perdão, a gente retrocede em que o banco mudou o sistema dele, que era o cara sentado, era o caixa, não era que atendia. Sim. Tu sabia, o cara conversava, o cara ainda ficava, né, o cara atrás reclamando porque você já tinha uma relação com o caixa do banco. Entrou o caixa eletrônico. Isso já foi impactante. Metade dos caixas já fecharam. Muita gente desempregada. E o caixa aqui. Mas as pessoas estavam preparadas para esse caixa, não. Não estavam, porque não sabiam encaixar. Até hoje. Não, precisa eu já vi. Aí hoje tem um rapaz que guia as pessoas no caixa. No aeroporto, o cara lá brigando com o caixa.
no caixa eletrônico. Acho que o caixa falou, introduza o cartão e ele discutindo com o caixa eletrônico. Ou seja, você, por não saber. E aí, cara, continua, mesmo que você tenha a tecnologia, o sistema e o universo, que ele conspira bastante, vai trilhar, porque é know-how, é expertise. Você vai Quem precisar, tiver know-how, de repente, de um expertise. profissional mais especializado. Isso, você pode ter mais... A régua do mercado subiu. Exatamente. Aí Subiu. você vai ter que ter um profissional mais E outra especializado. coisa, essa galeria de hoje, eles querem muita informação, muita, sabe muito, Sim. porque é a facilidade, né, cara? O celular te traz tudo, toda a informação, né? Mas se ele não focar, né, é o Bernardinho falando que coloquei meu filho para passar 3 meses, botou uma bola na parede, só isso, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Pai, eu tô cansado disso. Não, eu quero você o melhor levantador. Deu isso, só isso. O cara foi que know-how, expertise e fazendo com qualidade aquele negócio que ele aprendeu. E a gente levou isso para a limpeza, levou para o encarregado, levou para a gente forma um gerente de contratos, cara. A gente forma um cara em todo o serviço, para ele saber tudo da área comercial, da área financeira, da área operacional, da área administrativa. A gente pegou muito cara aqui, cara, para você ter uma ideia, a gente pegou um cara que ele era uma empreiteira que fazia uma obra em um grande shopping, né? E aí ele, cargas d'água, ganhou o contrato de limpeza. Chongas, não sabia nada. Contratou a gente para uma consultoria, formatar a empresa dele em todos os departamentos, treinar toda a equipe dele administrativa, treinar toda a equipe dele operacional, ensinamos a usar os equipamentos, acessórios, os produtos, fazer a aquisição. Isso foram 1 ano, 6 meses, todo o processo de consultoria, formatação. Acompanhamos em loco a implantação desse shopping. E o cara ficou lá 3 anos. Isso daí criou a empresa dele de fato de prestação de serviço. Então, cara, é conhecimento, é know-how. E os próximos anos, quem tiver isso, realmente vai ter o seu diferencial. Agora, se o cara achar que ele vai ser um generalista e conhece de tudo, pô, fantástico, você tem que conhecer. Mas qual é a tua expertise? Se não tiver, você vai ser igual a todo mundo. Então, o diferencial é o know-how, é a expertise. Que aí você vai estar à frente de muita gente, porque a cada ano a população cresce. Mais jovens, a verdade é essa, né? Mais jovens do que idosos, a balança está ficando diferente, né? Então, é diferencial, é know-how, é expertise. Como é que você adquire isso? Direto ou indireto, é dando com a cara realmente na parede mesmo. Não é só a teoria. A gente tem um amigo que ele fala assim, cara, eu estou muito preocupado com um engenheiro que está fazendo o curso online e está fazendo estágio online. Como é que ele vai construir um prédio online, cara? Brincando, mas é verdade. Eu falei, cara, você Tem que ter razão. campo de batalha, né? Tem que ter campo de batalha. Tem que ter. Um médico online seria um problema. Cara, você imagina, não é? Você imagina, cara. Tudo bem que o cara hoje ele faz uma cirurgia. Isso que eu ia falar, cirurgias com o robô que guia. Com o robô. Mas ele se preparou. Ele tem experiência. Então, cara, é isso. Hoje essa galera tem muita informação. E o cara não quer ser motorista. O cara não quer ser motorista de ônibus, o cara não quer ser, o cara não quer trabalhar como gari. Então, você já pensou na cidade? Ninguém vai coletar mais lixo, cara. É caos. É caos. Ninguém vai mais limpar o shopping. Os sanitários, cara, a primeira coisa que explode é sanitário. O nível de odor da urina, que é a ureia, né? É insuportável quando ela fica no estágio. E começa nisso, e aí você vai perdendo. Cara. E aí, quem é que vai fazer isso? E aí começa exatamente esse diferencial. Quem é que tem expertise? Quem é que tem know-how? E é trabalhar inteligente, né? É trabalho inteligente, cara. E quem não tem? Aí ele começa a falar isso. Eu estou desempregado, vou trabalhar com limpeza. Primeira coisa que o cara pensa. Você não tem ideia, a gente já teve num processo seletivo um engenheiro que queria trabalhar como auxiliar de vigilância. Ela vetou. Porque não dá. Vetar no sentido de não é necessidade dele. Aquele momento ele ali. Ele tá contando com o dinheiro. Com o dinheiro. Isso é um problema. Isso né? O Renan pediu, Nauri, a gente quer um auxiliar de serviços gerais aqui, capacitado, que conheça de equipamentos, acessórios, produtos, que deixe, enfim, o nosso ambiente aqui limpo, saudável. Eu mando um cara que ele está só preocupado com o dinheiro. E ele vai dizer assim, pô, cara, não sei limpar não, mas eu estou aqui para... Então a gente sempre teve essa visão de se preocupar com o cliente. Né? O que a gente sempre mandou em termos de qualificação, a gente sempre se preocupou com isso. Não é à toa que a gente tem esse nome no mercado com
com a prestadora, com a escola, a gente sempre teve, né? Agora mesmo, recentemente, um amigo de alguns anos atrás nos indicou para dar um treinamento para uma empresa. Cara, vocês estão dando treinamento ainda? Sim, claro. Pô, eu vou te indicar. Porque esses caras precisam de pessoas que realmente conheçam. Então, isso ainda é latente, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação. Eu fiquei muito feliz, me deu um gás de novo, né? Porque às vezes você está, né, naquele automatismo, você não me conhece. Eu sou um cara calmo, né, Márcia? Ele fica assim. Né, a gente já teve por Seara, a gente já criou uma loja, a gente criou uma loja. Então, para não ficar parado, a coisa tem que movimentar, né, cara? Então, E já legal que criamos uma distribuidora. vocês ensinam isso na Unios, basicamente. Ensina, O cara ensina, tá. ensina. Não dá pra essa parte, vai Ensina. pra outra. Nessa aqui vai pra outra. Então Renan, só não fica parado. vou te contar uma coisa fantástica que foi de um cara. O cara chegou lá para fazer um curso de técnicas de tratamento de piso. Só isso. Aprendeu. Eu falei assim, poxa, Nori, mas isso aí dá para eu ganhar um dinheirinho. Eu falei assim, claro que dá. Tratamento de piso sempre tem. Aí eu falei pro cara assim, cara, vários condomínios têm um problema de calçada, de piso. Ele, é verdade. Um mês depois ele voltou, trouxe a esposa dele. Acho que a gente falou sobre isso. Para fazer o curso. Eu falei, rapaz, pô, minha esposa, essa é o trabalho, eu estou ensinando ela, eu estou ensinando ela o curso de tratamento. Eu falei, por quê? Porque eu montei minha empresinha. Estou com 10 clientes já, com 10 condomínios fazendo tratamento de piso. Isso é muito bacana. Aí ele comprou uma enceradeira, comprou os equipamentos, acessórios, comprou o produto, já botou a esposa como auxiliar e já estava com 10. E falou assim, olha, eu cobro em média R$1.000, R$1.500 para fazer o tratamento do piso todo dele. 10 condomínios, 15 mil por mês. Eu falei, porra, cara, que legal. Então, muita gente aparecia assim, né? Um outro cara que aprendeu a técnica de limpeza de vidros, começou a vender o serviço dele para onde? Para a loja. E o cara, com certeza, saiu limpando, né? Não fica parado. Não fica parado e ganha, né? Ou seja, dentro daquele negócio, a gente ensina não só o cara a fazer o serviço, mas se o cara tiver uma veia empreendedora, ele... É a questão da valorização pessoal, como eu falei lá no início, né? A pessoa saber que aquilo é importante para ela, para a família dela, e ele querer crescer. Graças a Deus, cara, a gente sempre teve muita aceitação. As pessoas que fazem os cursos nos agradeciam até no próprio Facebook, nos davam lá, que graças a vocês eu estou empregada. Isso era muito legal. Pra gente ficava muito feliz quando a gente dava o treinamento, né, e o cara falava assim, eu estou empregado graças a vocês. Cara, ganhei o dia, não precisa pagar nada não. Não precisa botar dinheiro na conta não, ganhei o dia. Porque era isso que a nossa máxima era essa. Do cara se sentir bem lá, valorizado. Para finalizar, a gente teve uma menina que ela morava em Seropédica, da distância. Morava em Seropédica, trabalhava no centro da cidade como auxiliar de serviços gerais. Inteligente, acordava 3 horas da manhã. É isso que eu ia falar, que é umas 3 horas. 3 horas da manhã, falava que fazia o café, o almoço, o lanche da filha, para o esposo levar, ela veio fazer o curso de líder, encarregado, porque ela já era auxiliar de serviços gerais. Eu falei, mas você sabe como é que é a técnica? Vamos fazer o seguinte, faz o curso de auxiliar de serviços gerais. A gente não vai te cobrar. A gente vai cobrar o curso de encarregado. Fez o de encarregado. Um ano depois ela voltou. Eu falei, tudo bem, eu quero fazer o curso de supervisor. Cara, e aí? Já saiu de Seropédica? Não, tô morando ainda em Seropédica. Falei, caramba, cara, beleza. Fez o curso de supervisor. Depois de um bom tempo, ela falou agradecer a gente que ela tinha saído e já estava ganhando muito bem. Né? Hoje, quanto que o supervisor está ganhando hoje, Márcio? 3 mil e pouco, né? 3 mil e pouco. Para quem ganhava 1.500, uma razão hoje, né? 1.700 para 3.800, cara. Ela agradecia imensamente, entrava lá em qualquer curso. Olha, é fantástico. Ela contava a historinha dela, cara. Eu falei, muita perseverança para fazer isso, morar em Seropédica, trabalhar no centro da cidade, para estar 7 horas no centro da cidade, trabalhando em um condomínio, mas ela quis questão de se preparar. Ela tem todos os certificados. Auxiliar de serviços gerais, encarregado e supervisor. Não sei hoje onde ela está, tomara que ela esteja nas alturas, mas isso pra gente, cara, era o resultado final. Era o ápice. Opa, maravilhoso. E até você estava falando sobre isso, né, da questão do profissional que precisa estar evoluindo. Né? Então, assim, não é que as funções acabaram. É igual que a gente estava falando, daqui a 10 anos não vai ter mais. É que quem não está capacitado não tem mais mercado. Não é que tipo, tem 2 vagazinhas. Não tem, porque as empresas estão procurando
pessoas que estão dispostas a fazer algo. Porque o fato da pessoa se capacitar mostra para a empresa que ela está disposta. Sim, 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 sim. Então, E hoje esse é o você mercado que a você, gente tem. e você tem uma cobrança muito grande. O próprio mercado te sinaliza, você precisa estar melhorando. Você precisa estar se capacitando sempre. Sempre. É uma coisa assim que, às vezes, em conversa em particular ou no próprio curso, a pessoa fala assim, poxa, eu estou há 10 anos na empresa e eu não fui promovida. Ai, fulano chegou agora há 3 meses e é promovido. Aí a gente tem que conscientizar a pessoa. Você sabe qual é o perfil da vaga que você está buscando para crescer? Você está capacitado para ocupar aquela vaga? Por quê? Às vezes você não está capacitado e por isso que você não consegue aquela oportunidade. Então, o que eu preciso? Ah, tem que ter segundo grau, não tem. Eu tenho que estudar e tenho que fazer o segundo grau. Ah, eu tenho que ter um curso especialista em alguma coisa. Eu tenho que fazer para poder conseguir aquela oportunidade. Então, é uma questão mesmo de conscientização de cada um, aonde eu quero chegar e o que eu preciso ter para alcançar. Então, isso eu acho que é bem importante também dentro de treinamento. E é legal colocar que eu conheço, a Márcia também deve conhecê-la, porque a gente viu 2 auxiliares civis gerais crescerem nas empresas, crescerem, né? Um deles foi gerente de operações de uma empresa, para você ter ideia, cresceu e montou a sua empresa. E o outro era um auxiliar de civis gerais, e virou um gerente comercial. Então você vê, cara, que dentro do segmento de serviço, as oportunidades, eles olharam e viram a oportunidade. Aprenderam tudo, sabe, com conhecimento técnico, o teórico, avançaram, foram, né, degrau por degrau. Ó. Você tem ideia, é um auxiliar de civis gerais, se o cara falar, não vou estudar não. Você é auxiliar de civis gerais da minha não. O cara olhou lá na frente, se preparou, se formou, a gente sempre fala, cara, vamos lá, seu Nauri, dona Márcia, eu queria ser supervisor. Já fez, já terminou o teu segundo grau? Não, tem que terminar, cara. O que está faltando? Tem um EJA, 6 meses aí, cara. Se prepara, vai fazer o vestibular. Muita gente voltava, dona Márcia, eu voltei a estudar, hein? Culpada é a senhora. Então, cara, era porque, né? Porque é isso que a gente. Você tem que. Ela capacita muito na área de comportamental, e o comportamental faz de você, cara. Tu é bom nisso, você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo. Cara, melhora. E o cara toma um gásinho, né? Toma um gás e teoria, prática. Então, a gente, cara, eu digo que treinamento, ele te dá um feedback muito legal, muito, muito. Você capacita aquele cara que ele vai. É igual uma guerra, cara. Sim. Você vai treinar o soldado para ele. Tá. Se você não treinar o cara, você tem que usar a arma assim, assado, e você tem que rolar para lá, para a direita ou para a esquerda, e você levanta a cabeça ou não, enfim. Capacita o cara. Ele vai ter a técnica lá para usar em campo e vai crescendo. E aí ele vai melhorando, vai sair cabo, soldado, cabo, sargento, tenente, coronel, enfim. E aqui o mundo corporativo é a mesma coisa. Todo mundo quer ser o dono da empresa, cara. Mas, cara, tem que estar capacitado, porque não é fácil, não. Primeiro, empreender no Brasil é uma coisa muito difícil. Tenha certeza. Já começa por aí. Não vamos falar de política, mas impostos, etc. Sim. Né? Uma mão de obra hoje, X, você tem que pagar 2X só para o governo, mas, enfim, benefícios, e a gente tem um segmento muito específico que eu acho legal. O serviço, na área de serviço, a gente paga salário, os encargos sociais, e tem que pagar vale transporte e alimentação. Está dentro da convenção coletiva. Né? Muitos segmentos, outros segmentos, não tem, mas o nosso tem. Então, isso já faz ficar o quê? Um bojo muito maior, né? Um volume de valores, né? Porque você pega salário, encargos sociais, despesas diretas e indiretas, VT, VR, taxa de administração, lucro e impostos. Cara, peraí, calma. Transformar um preço e eu chegar a renda, o cara de serviço custa, sei lá, 5 mil. Que isso, cara? Mas se eu te falar, uma razão e proporção, tudo disso, esse valor todo, dessa composição, 10% é o lucro líquido. O salário é do cara. Os encargos sociais né, parte do governo, INSS, FGTS, etc. Aí você tem os insumos diretos e indiretos, que é normal, uniforme, bota, EPI, etc. Aí você vai para a taxa de administração, que é uma taxa que você cobra, que é para um serviço que você tem de RH, de DP, financeiro, sim, contabilidade, tá tudo ali naquela coisinha pequenininha. E aí você tem os impostos, que é outra coisa, né, uma loucura. Aí você vai... Aí a gente encontrou muito cliente, né, que ele fala assim, cara, mas vocês estão cobrando muito, cara. Pô, vocês faturam grande, né? Ele explicava, abria a planilha para ele, a planilha aberta, para ele entender que aquele valor todo era 10%. Ele ficava assim, só isso? Então, para você ver o trabalho todo, né?
que você tinha, porque quando você fala de serviço, cara, nada é seu ali, só os 10%, cara, acabou. Você ganha no volume de pessoas, quando você está falando, tá, é de uma prestadora. O treinamento é uma coisa diferenciada, porque ela é um volume, é um sistema diferente, uma questão financeira diferente. Você investe muito mais no material didático, no certificado, no know-how, na videoaula, tudo isso, né, vai, não tem uma questão financeira de 10%, vamos dizer assim, de 15 a 20, 25, no máximo 30% que você tem ali, lucro bruto, vamos colocar assim. Sim. Né? Mas, pra gente, né, se a gente colocar na balança, com muita sinceridade, a gente ainda prefere muito o treinamento, porque é o que a gente gosta, cara. Sim, é isso que eu ia falar. Eu gosto, cara. E quando você faz a É que coisa vocês que você conseguiram gosta... montar um produto com uma bagagem do treinamento. Isso. Mas ainda assim, um produto não virou. A gente tem medo, cara. Às vezes, né? de ir naquele local e dar aquele treinamento, o cara falou assim, manda a proposta. Entendeu? Ficou trauma, entendeu? Porque, cara, a gente não quer, não. Entendeu? A Márcia vai. Márcia é o O macete é você. Aí eu falo assim, pô, Márcia. Quando ele falar, você sai. Não fala com ela. Eu falo assim, pô, Márcia, acho que aquele cliente vai querer meu coisa, não deixa que eu falo. Entendeu? Porque é a qualificação, é o conhecimento. A gente treina o cara e o cara sai, bicho, a 1000 por hora, aquele primeiro mês. E aí tem uma máxima que a gente coloca para eles. Você tem que treinar e daqui a 6 meses recicla. Porque você mantém um cara num nível, Sim. ok? Se você só treinar, esquecer, ele treina naquele momento, aprendeu ali. Dos 100% que eu dei, ele aprende 80%. No dia a dia vai reduzindo. 60, 40, 30, 20, 10. Vai fazer aquela mesma coisa. Mas se eu, nesse período de 6 meses, der um up nele, ele levanta novamente e fica na média. É isso que a gente passa para o empreendedor hoje, para o empresário. O empresário, ele tem ainda uma dificuldade. A gente tem que trabalhar muito a cabeça. A gente já conversou muito sobre isso. De que eles, tem 500 aí no mercado. Desqualificados. Não desmerecendo o que é um açougueiro, ou o que é um leiteiro, ou o que é um padeiro. Mas é desqualificado para aquela função. Ok? Eu tenho 500, então ele começa um processo, né, de recrutamento e seleção de 500. 500 para 50. 50 para 10. 10 para 3. E os 3? Estão treinados e capacitados? Não. Você foi então, no eliminado. final, não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, ensinando, cara, treina. Aí a gente vê tantas vagas por aí, tanta gente desempregada e não dá match. Não encaixa. Peraí, cara, por que se eu tenho vaga, mas não encaixa? Porque eu não tenho qualificação. E é onde a gente vai entrar fortemente nisso. A gente viu um movimento de uma agência parceira nossa que eles divulgaram vaga de design gráfico. Aí era de design júnior, né? Quase um estagiário no ramo. Eles dormiram, acordaram 400 currículos de design. Design sênior, pessoas que já fizeram grandes marcas, se jogando no design júnior, outras profissões tentando. Então, assim, no final eles conseguiram tirar 3 de 400. Olha só. Ele ainda conseguiu tirar 3. Mas, assim, pra eles respondem pra gente... Para a vaga de júnior. É isso aí. E você, às vezes, quando divulga uma vaga, você coloca lá qual é o perfil, vem muita gente que não tem aquele perfil. Por quê? Ela tenta. Isso aí, tá vendo ali a oportunidade. Então aí você fica 400 currículos, você avaliar 400 currículos. Foi o que eles falaram, o mais difícil é você gastar um tempo. Exatamente. Agora, se você já, eu coloco muito para a empresa, capacita, tem muita gente que pensa assim, mas eu vou capacitar o Renan, ele vai para outra empresa. Cara, tu prefere ter um cara que não tem capacitação, que não é capacitado. Treino o cara, mas é outra coisa. Acontece uma coisa que é uma realidade que acontece dentro da minha empresa, né? Eu pego o RH em relação a isso. Às vezes eu recebo um currículo que ele não tem praticamente nada, né? E aí eu falo para ela, você liga, porque esse currículo não pode ter sido feito por uma outra pessoa. E aí ele vai perder uma oportunidade tendo experiência. E dá muito certo, porque ela liga e vê que aquilo que está ali no currículo foi uma outra pessoa que fez e ele tinha experiência. Então a gente também trabalha esse lado aí. Quantos currículos já foram jogados fora por causa disso? Exatamente. Então essa triagem... Não, mas ele não tem experiência, não. Liga para ele para você saber, porque nem sempre é o que está ali. E é o que acontece. Ou então, outra pessoa preenche e você acha que aquela pessoa tem experiência quando chega, não, mas eu nunca trabalhei aqui, nunca... E não sabem preencher. É o que muito tem, informática, Excel, e chega na hora a pessoa não sabe mexer. Porque dentro da nossa classe, né, eles compram às vezes uma pessoa para fazer um currículo, pagam uma pessoa para fazer um currículo, né? Então eles não sabem, não têm oportunidade, não sabem mexer, alguma coisa assim.
É um universo gigantesco, cara. Esse negócio de treinamento, capacitação. O empresário precisa entender hoje que a capacitação é um negócio fantástico. Ele retém talento. É reter. Se você não. A pior E mesmo coisa se criar talentos que saiam, que saiam, você cara, traz outros. você traz outros, porque faz a sua máquina funcionar. Isso aí. O cara, quando ele não, deixa esse cara aí, porque eu não vou treinar ele tá bom. Nada, tá faltado é ele sair mesmo. Porque ele não ganha, ele não tem aprendizado, ele não tem formação ali. Então, hoje, a gente trabalha muito essa questão de falar para o empresário que ele precisa capacitar o cara. Capacitar o cara que está vendo, quando ele. A Márcia coloca muito assim, eu tenho que apresentar a empresa para o cara. Tem gente que não apresenta a empresa. Olha assim, aqui é a sala A, a sala B, aqui é a entrada, aqui é a saída. Já coloca o cara na mesa já fazendo o serviço. Ele nem Sabe onde é o banheiro. Não sabe nem onde. Exatamente. Aí vem uma pessoa, vai lá no departamento, mas eu não sei, chefe. Então ela ensina todo um processo. Tem que apresentar o funcionário às pessoas, para que ele tenha aquele ambiente onde ele vai trabalhar, que ele conhece as pessoas. Então tem toda uma técnica, a gente se preocupa com esse lado. Ele tem que ter um acolhimento quando ele chega, perfeito. né? Porque você é novo, você não conhece nada. Se você não tiver um acolhimento do próprio colega de trabalho, que muitas vezes acontece isso, não tem um acolhimento do próprio colega de trabalho que tem a mesma função dele, não quer nem saber. Então isso é complicado, né? Então, mas eu fico feliz pelo outro lado, sabe por quê, né? Porque a Unis vai trabalhar imensamente em cima disso. Né? Tanto online como presencial. A Unis se torna a ponte dessas vagas jogadas por aí de tantos funcionários no mercado. Uma coisa voltando que é importante, que eu acho bem importante, os nossos cursos, quando nós somos contratados para ministrar dentro da casa do meu cliente, ele é personalizado. Ele não é um curso que eu dou ali, porque o curso que a gente dá presencial dentro da nossa unidade, são várias pessoas de locais diferentes que vão ter o mesmo tipo de curso, é aquele curso padrão, né? Padrão, perfeito. Quando você me contrata para um condomínio, você vai me falar qual é a sua realidade, qual é a sua necessidade. Vamos falar da portaria, né? Eu peço as normas internas do condomínio, eu preciso conhecer, às vezes eu tiro foto, eu faço como se fosse uma vistoria naquele local. E aí eu monto um treinamento a partir das necessidades que aquele cliente me passou. Se eu chegar lá e ver que a necessidade também é um pouco diferente do que o cliente me passou, eu muitas das vezes passo em cima. A realidade é completamente diferente. De quem cobra, ele não vivencia. Né? Quem faz. Às vezes o cara está cobrando uma coisa que é verdade. Completamente diferente. Essa seara de limpeza, de portaria, às vezes é isso. Então, essa especialidade que a Márcia busca, né? Que é cara, eu preciso conhecer. Como é que é a tua realidade? É laboratório. Conhecer o dia. Eu vou voltar um pouquinho ao passado, né? Opa. Aquele dia eu falei algumas coisas e passei para o Mauro falar da Unis para falar um pouquinho da minha formação. A gente vem na mesma formação que a terceirização, né? A gente trabalhou em comércio, temos a mesma formação. Todos acho que é por os isso que a gente dá bem. Quando se dá um puxa a orelha do outro, né? Com essas questões. Mas eu tive trabalhei numa empresa que foi uma escola para mim. Sabe? Eu tive a oportunidade de aprender tudo e hoje eu pratico dentro da UATZ e da Unis, né? Então, quando eu entrei lá, eu entrei para dar treinamento, para montar um centro de treinamento. E o meu primeiro treinamento não foi ninguém. O segundo treinamento não foi ninguém. O terceiro treinamento não foi ninguém. Eu falei assim, tem algum problema. Aí eu comecei a visitar os postos de serviço, que a gente fala dessa forma, tá? Fui começar a visitar os postos de serviço. Eu comecei a fazer convitezinho, uma coisa tão bobinha, né? Comecei a fazer um convitezinho e começaram a aparecer. E aí eles começaram a entender qual era a importância do treinamento para eles, porque eu já sou formada, eu já tinha tudo que eu queria, né? Mas era importante para eles. E aí eles começaram a me falar, quando vai ser o próximo treinamento? Quando vai ser isso? Quando vai ser aquilo? E aí você consegue inserir na pessoa a importância daquilo para a vida dela. E é tão legal, o Mauro fala assim, que as pessoas voltam e falam, você foi responsável, obrigada. Não sou responsável. É você que quis, né? Você que quis crescer, você que quis fazer aquilo. Então, dentro dessa empresa, eu consegui buscar várias parcerias para esse porteiro, para ele ser um especialista. Muitas pessoas saíram dali e foram ser supervisores, sabe? Foram ter outras oportunidades de crescimento. Então, é muito importante que as pessoas entendam onde elas querem chegar e o que elas querem ser. Eu quero ser um ASG? Não quero ser um líder, um encarregado, eu tenho que ser o melhor auxiliar de serviços gerais que eu puder ser. Quero ser um porteiro, eu tenho que ser o melhor que eu puder ser. Então, isso é bem importante, sabe? Então, como que eu aprendi? Eu não sabia nada de portaria.
Porque eu vim de uma empresa de limpeza. Eu fui contratada porque eu sabia limpeza, né? E eu tinha que aprender portaria. Como que eu aprendi? Eu tirei serviço com porteiro. Laboratório. Eu tirei serviço com porteiro. Eu ia à noite, ia de dia, para que eu conhecesse cada particularidade da função Mas dele. aí que tá, mas dá muito trabalho. Não trabalho não. E aí eu comecei a aprender, né? Aquela portaria que era mais ou menos, né? Aquela que tinha uma burocracia maior, então você tem que aprender para você ensinar. Você tem que estar ali como fala, o chão de fábrica, né? Sim, Você tem que maravilha. estar ali para você aprender. Então hoje eu me considero uma especialista nessa área. E eu tive a oportunidade de crescer também. Não só de fazer eles crescerem. Eu também tive essa oportunidade de crescimento, porque eu aprendi. Se eu ficasse ali, eu sou psicóloga, não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não. E talvez para algum psicólogo por isso até. Tô me rebaixando. Não. É uma coisa Todas tão as pessoas fantástica. que passaram muito bom, pela isso minha é muito bom. trajetória profissional, elas sempre foram muito importantes. O meu funcionário da OTZ, ele tem o meu WhatsApp, ele fala comigo quando ele quiser. Eu só falo assim, quando eu estiver dirigindo, não vou te atender. Depois eu retorno. Então isso é importante. Toda pessoa que entra na OTZ, o meu RH seleciona, mas sou eu que dou a palavra final. Eu vou lá conversar, eu vou explicar como é que é o cliente, eu vou falar da minha empresa. Então, é importante isso, sabe? Eu acho que esse contato, ele traz uma fidelização para a tua empresa e o teu colaborador, porque ele é muito importante para a gente, né? Ele é muito importante para a nossa empresa. Ele que fala que é a minha empresa lá. Verdade. Ele que fala, não sou eu. Né? O mais importante que eu estava falando do funcionário é que às vezes ele sai para um momento melhor da vida dele e ele tá lá e fala assim, ó, se eu sair daqui eu volto para lá, hein? Assim mesmo, né? Tem muitos funcionários já E volta assim, retornaram. já retornaram. Cara, uma coisa assim, quando ela falou de laboratório, a Márcia consegue passar na portaria e já identificar todos os problemas em 10 minutos. Ela já consegue identificar aquele cara está sentado, não está olhando, se o CFTV está funcionando, se não está, se o cara está olhando. Análise, expertise. Da mesma forma, quando eu entro em um supermercado, eu olho o teto, parede de piso, eu falo, caraca, bicho, que sujeira isso aqui. Que isso, cara, o teto, como é que tá? Você não tem essa expertise, você não olha para o piso. É detalhe, cara. É detalhe. Se o piso está sujo, se o teto está sujo, cara, imagina o resto. Como é que está aquela mercadoria, como é que está aquele produto? Então a limpeza ela é um fundamento básico para tudo. Né? Foi como eu te falei, se eu pegar um copo d'água e jogar em um banheiro e você entrar rapidamente e está com um cheiro de urina, você vai dizer que aquilo é urina, não é água, porque já assimilou. Em contrapartida, se eu jogar ali um produto que seja com cheiro, ele vai bater a urina, vai ficar, que banheiro limpo. Isso é a questão, né, olfativa que o cliente bate muito nisso. Então a gente trabalha muito a questão da técnica, da limpeza do processo. É meio, né? Tá no sangue, tá na veia, a gente consegue analisar em poucos minutos um problema. Expertise, cara, expertise, know-how. E isso contribui imensamente, como a Márcia colocou também, que abre um leque de opções para um universo de consultoria. Hoje eu presto consultoria para uma empresa que foi exatamente isso. A expertise de montar uma empresa para pessoas, de capacitar aquela empresa para aquele empresário, abriu isso. Hoje eu presto consultoria para uma empresa, né, que é um departamento que a gente presta consultoria, que ele está alinhado, ele está funcionando exatamente com a expertise, com know-how, com laboratório, com o tempo. E volta e meia as pessoas aqui, volta e meia ela é, né? Oi, Márcia, tudo bem? Precisando de você aqui. Ela, não posso. Estou aqui. Porque é o tempo inteiro. Quando você é profissional, cara, você tem expertise, as pessoas querem comprar seu passe. Não resta, você tem a certeza absoluta. Sempre vai aparecer alguém. Como é que tá seu passe aí? Como é que tá aí? O mundo é esse. Não fica desempregado, essa Não é a verdade. não fica. Eu, graças a Deus, cara, eu sempre tive essa máxima aí sabe, sair de uma empresa e para outra, e se fiquei 30 dias, foi por questão de ficar, de querer ficar, né? Ou então um nicho diferente, mas a gente sempre fez a máxima de sair numa sexta-feira, na segunda está começando a outra, porque é know-how, é expertise. Então, o mercado precisa. O mercado hoje ele é muito carente de qualificação, eu repito, capacitar. A gente tem um jargão que é muito forte da Unios, que é qualificação versus empregabilidade. Se você está qualificado, você consegue emprego. Se você não está qualificado, aí você vai estar brigando. Aí aquele cara fala assim, pô, eu participei de 10 entrevistas. Não, pô, cara, 20 entrevistas. Tem alguma coisa errada com a sua. Hoje você considera que um cara qualificado,
ele que passe por 10 entrevistas, é impossível ele não ser chamado? Cara, tem alguma coisa na capacitação dele. Aí a postura. A gente chegou a ter, implantar um curso de apresentação, currículo, formulação de currículo, apresentação, postura, forma de falar. Porque às vezes o cara tá, né? Ele é introspectivo, ele tá fechado, tem conhecimento pra caramba. Isso aí. Mas, cara, Às vezes até um excelente profissional. Eu vou dar um Isso, exemplo isso. que não é dentro da minha empresa, tá? Eu já trabalhei em outros lugares. Eu já tive candidato que perdeu a oportunidade de não assinar um contrato. Porque tinha a câmera e a postura. Então não era uma postura, ele não teve uma postura adequada para a vaga que ele ia estar ocupando. Então a gente não contratou. Então isso é bem importante. A gente faz uma avaliação. Cara, a gente sempre ensinou, cara, para ele, bicho, a gente já te preparou. É só você fazer isso que você vai entrar. Faz o curso de encarregado, faz o curso de supervisor, se apresenta dessa forma, fala desta forma, fala de equipamento, acessórios, produtos, a técnica, o que você fez. Então o cara vai preparado e a gente joga o cara, né? Primeiro você tem que jogar o cara lá em cima. É difícil hoje, né, cara? Você encontrar alguém, a gente encontra muita gente que tá lá embaixo, cara. O cara é excelente, né? Ele tem um currículo bom, formado, mas o cara não está preparado para uma entrevista. Muita gente, a gente viu assim, né? Como você mesmo colocou, pô, eu estou na 10ª, cara, eu não consigo. A gente vai ali, analisa, às vezes, que a gente tinha tempo, né? Quando tinha tempo também. E aí trabalhava, a gente fez um curso, a gente conseguiu se portar em uma entrevista. Mostrar para o cara como é que era. A primeira coisa, tem que ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você já vai tremer. Tremeu na base, perdeu. Já vai entrando 5-0 já para o oponente. Tem que conhecer. Então, muita gente que a gente preparou, já chegava o cara, né? Você conhece de limpeza, sim, eu conheço do balde espremedor, da técnica de limpeza dos 2 baldes, o mop spray, o mop 1, o mop seco, né? A limpeza de vidro. A gente começa a limpeza no teto, parede de piso, o cara está contratado, pode vir. Porque o cara ia com força, ele ia com conhecimento. Enquanto o cara falou assim, vem cá, como é que é para limpar? Ah, chefe, eu pego, como muito acontece, eu pego a vassoura, varro, jogo na pá de lixo, jogo lá no lixo, e depois eu pego o pano, enrolo aqui na minha vassoura e a gente começa a passar. Ele não vai passar nessa entrevista. Em comparação com esse que a gente falou agora anteriormente, olha o peso. Né? Então esse cara vai assim, caramba, eu passei por 10 entrevistas e eu não passei. Então é capacitação. Entendeu? Capacitação. Porque você vai para uma entrevista, se você coloca para o cara que está entrevistando, cara, todo o notório conhecimento, você já está à frente ali. Aí ele vai para as áreas mais específicas, começar a perguntar. Igual um cara que faz uma entrevista para um cara que vai cuidar de tratamento de piso numa área hospitalar, cara, que é extremamente crítico, né, sensível. O produto você pode usar, que não pode usar, se é incolor, se é inodoro, quantas camadas você vai dar, quando você vai tirar, quando você vai fazer essa manutenção. E no centro cirúrgico, como é que você vai fazer? Aí o cara entra na especificidade e o cara responde. Pronto, o cara está contratado. Mas ele tem ali conhecimento. É mais ou menos isso. E como é que a pessoa consegue levar todo esse conhecimento? Porque vocês estão falando para mim que vocês pegaram o conhecimento de anos, que evitaram passar tem quanto, e jogaram dentro de um modelo, de um formato, que hoje é o curso que vocês estão lançando, é a Unius Academy. Eu queria que vocês explicassem um pouco, porque para mim que eu estou ouvindo, né, eu já fiquei interessado em fazer parte, mesmo talvez não sendo a minha área. Porque vocês falaram de liderança, vocês falaram de percepção. Como é que uma pessoa consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo? Curso online e os cursos presenciais, né? E os in company, né? Nós estamos com uma plataforma onde a gente tem um universo aí de 60 a 80 cursos online de vários segmentos, como eu coloquei até, a gente já tinha conversado antes, vendas, comunicação, segurança do trabalho, enfim, um leque de opções. E o nosso nicho específico é o segmento de serviço. Então a gente pretende lançar os cursos online, ok? As portas já estão abertas para os cursos presenciais em company, né? A gente já está recebendo algumas demandas mais bem reprimidas, até em função do que a gente não abriu isso ainda, né, a 100%. Eu tenho certeza que a gente abrindo isso, né, trabalhando aí com muita expertise com uma empresa de marketing, não é isso? Suspeito em falar,
Não é isso? Nem conheço. Nem conheço. E trabalha para que a gente comece a alavancar os cursos presenciais, os cursos em campo, né, e a plataforma de curso online. A nossa ideia é disponibilizar ao público esses 80 cursos, mas a gente vai trabalhar e vai fortalecer imensamente o nosso segmento de serviço, né, que é precário, e a gente vai atacar imensamente essa área. Né? Então, mais uma vez, a partir acredito que a primeira quinzena de agosto, a gente já esteja aí abrindo as portas para a plataforma de cursos online. E aí já vai estar aberta também, de forma indireta, mais direta, né, para o presencial e online, ou seja, os cursos voltados para o segmento de serviço. Eu posso até te exemplificar alguns cursos, né, que é o técnicas de limpeza e conservação, técnicas básicas de portaria e vigia, técnicas de tratamento de piso, que é uma coisa muito específica para o segmento, as técnicas de liderança, falando de encarregado, que é muito importante, né? Onde ele precisa conhecer a área comercial, a área administrativa, né? Onde ele trabalha, administrativa e operacional, isso para líderes encarregados. Tem um curso de liderança também para supervisores e inspetores, que é da mesma forma para que ele conheça toda uma seara de como é que é a minha empresa junto ao meu cliente atuar na área administrativa, Perfeito. na área comercial. Então, é a expertise que a gente passa nesses vários anos que a gente aprendeu, laboratório, trouxe para a mesa, criou um plano de negócio, criou um curso estruturado e fundamentado para que a gente passe todo esse know-how para essa turma que, né, meu ponto de vista, precisa e muito, são carentes dessa qualificação, principalmente nessa área de serviço. Esse é meu ponto de vista. Rapaz, é muita coisa. 80 cursos, 80 oportunidades fora os presenciais. Fora isso aí. A gente está entrando aí, acredito que com uns 10 cursos que a gente vai entrar, né, e a gente vai abrir uma coisa muito importante. Foi legal você tocar. A gente tem muito parceiro freelancer, muito professor capacitado, muito instrutor capacitado que a gente vai abrir futuramente para que ele faça Cursos parte específicos, dos né? específicos. Né? A gente vai abrir Mais específico do mas que mais específico, né? Não direcionados para a área de serviço, mas em vários outros segmentos. A ideia é que a plataforma realmente seja aí multifuncional, facilite, principalmente ela não seja setorizada. Né? A gente vai trabalhar um foco, eu vou trabalhar a área, e a Márcia nós vamos trabalhar na área de serviço, mas nada impede que a gente tenha uma área aqui. Sim, outras. Né? A gente está trazendo... E gerar uma comunidade, né? A gente está trazendo aí um cara muito bom, não posso falar o nome ainda, né, Márcia? A gente não pode falar, mas ele foi professor da Fundação Getúlio Vargas e ele está, assim, amando o projeto. E vai colocar um curso dele de planejamento estratégico. E ele falou assim, cara, eu vou te segredar uma coisa, hein? Se eu abrir isso aí para minha turma, você está ferrado. Eu falei, por quê? Por quê, professor? Eu chamei de professor, porque ele foi meu professor no meu MBA. E aí ele falou assim, cara, isso é fantástico, eles querem todo mundo em casa, cara, frente à televisão, mestres, doutores, tudo sentado. Se eu falar para eles que tem essa plataforma, no outro dia eles já vão estar aqui querendo falar com você. Eu falei, calma, que a gente vai abrir esse nicho para vocês. Então, cara, tem coisa boa também vindo aí para esse nicho aí específico da plataforma também. A ideia é capacitar com qualidade. Tudo pelo WhatsApp. Vou até WhatsApp. falar agora de forma presencial, olhando para a câmera. Meus 2 filhos falaram que o LinkedIn da Unis deu up, subiu. Não sei por quê. Aí, Por quê? não sei. Não sei. Já deu up, cara. Ficou fantástico. E vamos avançando. Pra gente tá sendo um prazer trabalhar com você. A gente tem aprendido. Nós somos apaixonados por clientes que nos ensinam. A gente nunca fomos agências que jogamos informações e é a nossa verdade, é a nossa forma. A gente entende que é todos os lados tentando chegar no bem comum. A gente pelo trabalho e vocês por estarem no campo de batalha. Então, pô, toda a conversa que a gente tem com vocês é aprendizado. E isso pra gente é muito bom. Quem dera que o tempo deixasse ser mais vezes, né? Não, e eu te coloco muita propriedade que é uma troca. Né? A gente, durante muito tempo, a gente focou muito na questão operacional, na questão administrativa, financeira, obviamente. Mas a gente fala, não, coloca lá no Facebook, deixa lá. Aí a gente vai aprender que coloca, some. Né? A gente fazia um belo de um trabalho, colocava lá a imagem do curso que a gente fez, 3, 4, 5 pessoas, poxa, fantástico, mas sumia.
eles tinham uma carência que a gente falou assim, cara, precisa de alguém especialista. Não é a minha expertise, não é a expertise dela. Então a gente sempre... E a gente demorou, mas com todo prazer e conhecimento, olhando no olho, a gente achou a pessoa certa e a equipe certa. E a gente vai fazer bons trabalhos, tenho certeza. Obrigado, pô. Tá bom? Ganhamos um episódio aí. A resposta ficou, ó. O sarrafo subiu. Vocês estão acostumados a subir régua de mercado, é complicado, né? Eu costumo dizer que a vida ela é feita de encontros. É, Quando nós exatamente. encontramos alguém, deixamos um pouquinho de nós e levamos um pouquinho do outro, né? Então, essa parceria está sendo assim. Então, Tenho certeza que também estamos aprendendo com vocês. só o fato de meus 2 filhos falarem isso, eles gostam de mídias sociais. Depois eu faço pix pra eles, Isso. depois que a gente combinou. Eles gostam de mídias sociais, tem um que trabalha bastante com isso. E ele falou, pai, melhorou pra caramba. Então o fato dele falar, e ele tem uma vida muito atribulada, que é o Yuri, né? Muito atribulado, o Bernardo também. Mas eles falaram, eles Parou conhecem. pra ver, né? Legal. Parou pra ver e viu. Pai, mudou, cara. O negócio, poxa, o Instagram da Unis tá muito bom, tá muito legal. Ou seja, foi um básico. Eu acho Eles verem os cortes do podcast, exatamente, cara. Exatamente, cara. Eu digo que né, foi o primeiro passo. Eu olho assim, tá? Porque o sarrafo já está lá em cima, foi o primeiro passo. Esse primeiro passo. Eles já gostaram, amigo. Te prepara pro resto. Queria agradecer você também que estava assistindo a gente até aqui. Tá? Vai ser um prazer a gente continuar divulgando a Unios, então vai lá no Instagram da Unios que está aqui na tela, aprende com o conteúdo que já está lá, que a gente já está contando a história de tudo que a Unios contou aqui um pouco, tem mais lá, e eu peço para você já seguir a Unios e ficar atento que vem lançamento por aí, e é o que eu te perguntei. Como a gente consegue aprender isso tudo? Vai ter uma plataforma especializada mostrando Unios Academy. Com facilidade a pessoa aprendendo e executando, né? E ver a Unios contribuindo para o mercado vai ser algo muito bom. Então, se você que já a gente está numa missão de caça-aluno de Unios, né? Então, que se esse vídeo chegou para você e você já foi um aluno da Unios, comenta aqui embaixo, compartilha também, porque a gente precisa desse movimento de capacitação no mercado que vai gerar benefício para quem é empresário, para você da profissão que vai se especializar mais e conseguir uma renda melhor, e para o mercado como um todo, que vai ter excelentes profissionais trabalhando e cooperando. Mais uma vez, Nauri e Márcia, obrigado demais pelo tempo de vocês aqui. A gente que agradece, né? E conta com a gente para a gente estar evoluindo cada vez mais. É assim. Forte abraço para você, valeu!